Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Tito, onde você encontra conteúdo sobre história e ciências humanas de modo geral. Desde já, peço que você faça a sua inscrição, que você curta esse vídeo, deixe seu comentário e também compartilhe esse conteúdo com seus familiares e amigos. Nós estamos em uma série sobre a Segunda Guerra Mundial, então se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, assista para poder entender o conteúdo deste vídeo. No nosso último vídeo nós falamos sobre o início da Segunda Guerra Mundial, quando o governo nazista de Hitler e o governo comunista de Stalin selaram um acordo secreto, conhecido como o Pacto de Não Agressão ou Acordo Ribbentrop-Molotov. Esse acordo só foi realmente confirmado anos depois da dissolução da União Soviética. Os dois países, então, invadiram a Polônia e isso gerou o início da Segunda Guerra Mundial, pois Hitler já havia invadido vários territórios, a Liga das Nações havia tentado negociar com ele uma pausa, um fim nessas invasões, ele mentiu descaradamente e logo depois continuou invadindo, ao invadir a Polônia e depois outros territórios. E aí não teve jeito. O governo inglês, francês, declararam guerra ao regime nazista em 1939, dando início à Segunda Guerra Mundial. Bem, logo após a invasão da Polônia e o início da Segunda Guerra Mundial, Hitler colocou em prática, mais uma vez, a sua estratégia conhecida como Blitzkrieg, que ele já havia colocado em prática como teste na Espanha. E rapidamente o exército alemão conseguiu conquistar vários territórios. Para você ter uma ideia, logo no início ele conquista a Noruega, logo depois Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica e Holanda. Foi um período de rápida expansão do poderio nazista. Nesse mesmo contexto, há uma mudança importantíssima para os rumos da guerra, pois no dia 10 de maio de 1940 sai o Chamberlain, que era ministro da Inglaterra, o primeiro-ministro da Inglaterra, aquele que havia tentado negociar uma paz com Hitler. Bem, ele foi então substituído por ninguém mais, ninguém menos que o Winston Churchill, que agora vai ser o líder da Inglaterra durante o conflito. E a liderança de Churchill fará toda a diferença, como nós vamos ver futuramente. Bem, logo depois, a invasão da Noruega, da Dinamarca, Luxemburgo, entre outros territórios ali do norte da Europa, Hitler vai partir para cima de uma nação muito importante, a França. A nação francesa. E não é por acaso. Existe um ódio e um desejo de vingança muito intensos nos alemães. Porque se você se lembrar, lá no século XIX, França e Alemanha haviam lutado em uma guerra, a Guerra Franco-Prussiana, que durou entre 1870 e 1871. E nessa guerra, quem venceu foi a Alemanha, que ficou com o território de Alsácia-Lorena. Logo depois, na Primeira Guerra Mundial, mais uma vez, franceses contra alemães. Os franceses vencem e tomam de volta o território de Alsácia-Lorena. E no Tratado de Versalhes, humilharam os alemães. Agora, chegou a vez da Alemanha contra-atacar, dar o troco. Hitler invade a França, conseguindo atravessar a região da linha Maginot, que era uma área limite entre os países, uma área militarizada. Logo depois, ele ataca a região de Sedan. E em 4 de junho de 1940, acontece uma grande operação militar, que é a Operação de Dunkerque, que virou até filme e você pode procurar depois para poder assistir. Mas, apesar de uma certa resistência do exército francês, os alemães conseguem entrar na França até com uma certa facilidade. E nós vamos ver uma das cenas mais impressionantes e também mais humilhantes da Segunda Guerra Mundial,
quando as tropas nazistas e o próprio Hitler marcham por Paris. A França agora está sob domínio nazista. Bem, nesse contexto, queridos, eu trago uma curiosidade. Em Paris existe uma igreja belíssima que é do período medieval. É a Sainte-Chapelle. Uma igreja belíssima por causa da sua estrutura, da sua arquitetura e também por causa dos seus vitrais. Quando o exército alemão começa a invadir a França, há os conflitos nas ruas, tiros e etc. E as pessoas que cuidavam dessa igreja tiveram a sabedoria, a inteligência rápida para entrar na igreja e retirar os vitrais para que eles não fossem destruídos ou danificados. Eles não apenas tiraram, como também esconderam. E só depois da derrota nazista é que eles vão revelar o local onde esses vitrais históricos estavam guardados. Então, se um dia você tiver a oportunidade de visitar a França, Paris, vá à Sainte-Chapelle e conheça uma das obras mais belas ali do período medieval na França. Bem, nós temos várias imagens, como você está vendo aqui na tela, da marcha dos nazistas por Paris. Bem, nesse contexto, após entrar na França, conquistar o território, no dia 22 de junho de 1942, é assinado um armistício e selado um acordo. Esse acordo é muito parecido com o Tratado de Versalhes, só que o vencedor e o derrotado agora estão em lados diferentes, porque lá em Versalhes, o vencedor era a França, a derrotada e humilhada era a Alemanha. Agora os papéis se inverteram. A França está humilhada, está derrotada, e Hitler então impõe um armistício, um acordo de cessar-fogo humilhante para o território francês e para os franceses. Para você ter uma ideia, 2/5 do território francês agora estavam nas mãos dos nazistas. Ou melhor, 2/5 estavam sob controle francês e a outra parte sob controle alemão. Repetindo, para não ficar confuso. Nesse acordo, 2/5 do território ficavam sob controle francês, mas esse controle era supervisionado pelos alemães, e o restante, a grande maioria do território francês, agora era de domínio alemão nazista. E tem um detalhe nessa história da rendição francesa, é que nesse período, um dos pontos do tratado era que a França entregaria para os nazistas todos os judeus franceses. Então, os judeus são entregues para o governo nazista. Uma página triste, lamentável dessa história que é tão terrível, não é verdade? Bem, mais um detalhe nessa história. É nesse contexto que nós temos, por exemplo, a prisão e depois a morte de um dos maiores historiadores de todos os tempos, chamado Marc Bloch. Historiador e judeu. Ele lutou no combate contra a entrada dos nazistas, foi capturado e preso. E na prisão ele escreveu um dos livros mais importantes sobre o estudo da história, que é o livro Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Ele teve a oportunidade de escrever na prisão e logo depois da sua execução, os manuscritos foram entregues para o seu filho, que organizou o texto e logo depois o livro foi publicado. Mais um detalhe dessa história tão impressionante que é repleta, tem inúmeros detalhes e histórias que acontecem nesse contexto da Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, tanto a Alemanha quanto a Itália, bem como a Rússia, estão expandindo seu território. E é interessante destacar a Rússia, porque às vezes a gente esquece que esse acordo de paz foi muito bom não só para a Alemanha, mas também para os russos. Para você ter uma ideia,
Nesse período, o governo do Japão, da Itália e da Alemanha vão assinar o acordo chamado de Pacto Tripartite, que foi um acordo de defesa mútua. Então, se qualquer um deles fosse atacado, os outros dois iriam em auxílio ao seu parceiro, digamos assim. Nessa mesma época, nesse mesmo contexto, a União Soviética está aproveitando o cenário para também expandir seu território. Nessa época, a União Soviética conquista a Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e Finlândia. Então a União Soviética também foi muito beneficiada com esse avanço nazista. Nem sempre isso é mencionado, não é verdade? Bem, nessa época, Romênia, Bulgária e Hungria acabam também se tornando uma espécie de governos satélites do governo nazista. Então, nesse primeiro momento da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha está surfando tranquilamente, está se expandindo de maneira muito rápida e poderosa, conquistando o norte da Europa e também dominando uma grande potência europeia, que é a França. Ao mesmo tempo, nós temos a União Soviética também expandindo seus territórios, conquistando boa parte dos países ali do leste europeu. Também a Itália, nesse período, vai obter controle sobre a Grécia e sobre o território da antiga Iugoslávia. Os primeiros meses e anos da Segunda Guerra Mundial, então, são marcados por uma rápida e impressionante conquista, avanço do governo de Hitler, do exército de Hitler, ali pela Europa. Basicamente, a Europa, em pouquíssimo tempo, já estava nas mãos dos nazistas. Agora, havia um outro território a ser conquistado. Só que esse território era uma ilha. Nós estamos falando da Grã-Bretanha, especialmente da Inglaterra. Hitler conseguiu avançar rapidamente pela parte continental da Europa. Agora chegou o momento de atacar um grande inimigo, a Inglaterra. E nós vamos ver no próximo vídeo o que aconteceu a partir da tentativa de Hitler de dominar a Inglaterra. Queridos, conto com seu apoio, mais uma vez, e com a sua confiança para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Não esqueça, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal, deixe seu comentário, uma pergunta, uma dúvida e compartilhe com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo, muito obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus, um grande abraço.